Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje o assunto são dores. Vou falar um pouquinho sobre dores de uma forma geral. As dores crônicas. Primeiro, a gente entendeu o que é crônico, né? O que é crônico? Crônico é tudo que passa de sintoma de 3 meses. O nosso corpo tem a habilidade de se autocurar. E a gente tem 3 meses de chance para isso acontecer de uma forma completa. O corpo tem mais ou menos uns 3 meses para poder se autorresolver e se autocurar, seja um corte, seja uma inflamação, seja uma lesão, não interessa o que. Ele tem a habilidade de se autocurar. Se passou de 3 meses o sintoma e não resolveu, e o sintoma continua, isso está indicando para a gente que está crônico, que está se estendendo, que tem alguma coisa bloqueando a resolução e cura desse processo. E esse algo pode ser os mais diversos tipos de causas que pode estar travando o sistema. Eu vou citar 4 grandes causas que fazem com que a dor permaneça. Quais são as 4 grandes causas que fazem as dores permanecer? Então, a primeira possibilidade, algo emocional. Esse é o mais de 90% dos pacientes que eu trato no consultório e que os meus colegas estão tratando por aí, não só no Brasil, mas fora do Brasil. O maior índice de cronicidade vem por conflitos emocionais não sabidos e não resolvidos. Então, quando você vivencia um conflito emocional lá na infância, que vem se estendendo para cá, e ele está inconsciente, por isso que você não sabe, porque ele está a nível inconsciente, e você não consegue resolvê-lo. Ou às vezes ele é até consciente, mas você não consegue resolvê-lo. E aí cronifica. Então, os conflitos emocionais é um ponto dos 4. Segundo, que pode ter também algo hereditário, também emocional. Então, se você traz de um avô, de uma avó, de um pai, de uma mãe, de um bisavô, de uma bisavó, conflitos emocionais não resolvidos, e eu afirmo para vocês, todos nós trazemos, porque a gente está evoluindo espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Nós estamos num processo de evolução. E esse processo de evolução está relacionado a enfrentar problemas. Diz que a única pessoa que não tem problema é que mora no cemitério. Mesmo assim, eu ainda tenho minhas dúvidas. Porque depois do check-out, depois da sua mudança de endereço cósmico, você vai continuar você. E os seus problemas vão continuar, muitos deles. Você não zera, não faz um reset e zera a sua vida. Não, você vai continuar. Então a sua evolução é um processo. É um processo. E eu sempre falo que para evoluir, necessariamente você tem que ter dor e desconforto. Sofrimento é opcional. Guarde essa frase. Essa frase me veio esse ano. Ela não é minha. Eu não sei de quem que é. Ela me veio na cabeça num insight. E a frase é essa, exatamente essa que eu te falei. Para evoluir, você tem que passar por dor e desconforto. Sofrimento é opcional. Opcional mesmo. Então vou dar um exemplo que eu dou para os meus alunos e pacientes. Se você vai numa academia e você entrevista lá e pergunta para 10 pessoas que já malham há 5 anos nessa academia, e você fala assim, você tem dor quando você malha? A pessoa fala, sim, eu tenho dor. Você tem desconforto? Sim, eu tenho desconforto. É sofrido? Eu te garanto que das 10, umas 6 vão falar para você o seguinte, não, eu amo malhar. Malhar, eu adoro malhar.
Malhar é algo muito bom. Vim fazer academia, eu gosto muito. E talvez umas 3, 4 vão falar, não, é um inferno. Por que para um é um inferno, é sofrido, e para o outro que faz a mesma coisa não é sofrido, muito pelo contrário, é agradável? Pela percepção de cada um é diferente, sabia? Que a minha percepção frente ao mesmo evento, minha e sua, pode ser diferente. Vou dar um exemplo. O cara chega e pega a mulher transando com o vizinho. O primeiro cara sente raiva, injustiça de algo que ele está vivendo, vai lá e mata os dois. O segundo cara se sente desvalorizado e impotente diante da situação. O outro cara é mais forte, o outro cara é mais bonito, o outro cara é mais rico, e ele abaixa a cabeça e sai da cena desvalorizado, se sentindo impotente, desvalorizado. E o terceiro cara, ele fecha a porta, olha para cima, agradece a Deus e fala, ainda bem que eu me livrei dessa baranga. Olha só que interessante. É a mesma cena, um cara chegando, pegando a mulher, transando com o vizinho, para 3 homens tem 3 percepções diferentes. Um sentiu raiva, o outro sentiu impotência, o outro agradeceu e falou que bênção que foi. Olha que interessante. E assim é a vida. Se você entrevistou lá as pessoas que malham, para 6 pessoas das 10, aquilo é muito bom. E para 3, 4, aquilo é um sofrimento, é terrível. Evoluir o físico tem dor e tem desconforto. Tem dor e desconforto. Tem sofrimento? Depende. Depende da percepção daquela pessoa naquele momento. E o segredo, a sua percepção frente àquele fato, ela é consciente. Você pode mudar a qualquer momento a sua percepção. Mas Gustavo, como que eu mudo no caso da academia uma percepção de algo ruim para algo bom? Simples, vendo o lado positivo, vendo os benefícios. Porque aqueles lá que não sofrem quando fazem academia, e por exemplo, eu adoro malhar, eu, Gustavo, adoro malhar, adoro atividade física, adoro ficar exausto numa atividade física. Mas tem outro que odeia fazer atividade física, odeia. Mas por que eu gosto e o outro odeia? Porque a minha percepção do exercício é que eu vou caber nas roupas, e a maioria dos meus colegas que fez ensino médio fundamental comigo, que tem 44 anos de idade, estão obesos, mais de 50% estão obesos, mais de 50% já fizeram alguma cirurgia, mais de 50% tem alguma dor crônica que não consegue correr direito, agachar direito, fazer alguma atividade direito, e eu consigo. Então eu vejo o benefício. Qual é o benefício da atividade física? Ora, eu não tenho barriga, eu não estou obeso, eu consigo agachar, se eu precisar correr, eu corro, se eu precisar me agachar, eu me agacho. Eu vejo os benefícios. E aí a atividade física é algo prazeroso para mim. Se eu ficar focado no ponto negativo, sabe o que vai acontecer? Vai ser sofrido. O sofrimento vem porque a pessoa fala assim, a vida é difícil e a vida é sofrida. Mentira, a vida não é sofrida, tá? A vida não é sofrida. A vida, ela tem dor e desconforto em alguns momentos. Ok? Tem dor e desconforto. Não tem problema nenhum. Agora, se é sofrido ou não, é você que vai gerar isso. Vou te contar outra metáfora. O menino passa na rua, pega uma pedra e atira na vidraça da casa. E a vidraça quebra. Aí eu pergunto, é bom ou ruim? Depende. Um quebrado, uma vidraça para a natureza não é bom, não é ruim. Porque a natureza não sabe interpretar um evento como esse. Quem sabe interpretar um evento como esse, se é algo bom ou ruim, é o ser humano. Então vai ser bom ou ruim, depende de quem está interpretando. Por um dono da casa A, aquilo pode ser terrível.
Por quê? Porque quebrou a vidraça, olha a sujeira que fez, olha esses cacos de vidro, podia ter machucado alguém, o meu bebê pequeno podia ter se cortado, agora eu vou ter que gastar dinheiro, agora eu vou ter que ficar esperando o vidraceiro vir trocar o vidro, olha o incômodo que eu tive. Só viu coisa ruim, então para ele foi um sofrimento. Para o outro dono da casa, o mesmo quebrar da vidraça, ele pode só ver o lado bom. E ele falar assim, nossa, que bom que esse vidro quebrou quando o meu filho pequeno não estava perto. Ninguém se machucou. Que bom que esse vidro quebrou enquanto eu estava em casa. Imagina se eu estivesse viajando e eu entrar aqui e roubar tudo que eu tenho. Que bom que ele quebrou quando eu estava dentro de casa. E agora eu vou investir, não é gastar, eu vou investir num vidro mais forte, porque se acontecer de novo alguma coisa, não vai quebrar, porque eu vou colocar um vidro mais forte. Um interpretou tudo como desgraça e sofrimento, o outro interpretou tudo como algo bom. O interpretar do evento faz toda a diferença. E o que isso tem a ver com dor, Gustavo? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque dor é sofrimento. A dor crônica, principalmente, é sofrimento. E a dor, tem uma frase, copie isso e guarde isso pro resto da vida. Quem tem dor crônica? Quem se importa. Olha que fenomenal essa frase. Quem tem dor crônica é quem se importa. Se importar significa trazer para dentro. Mas se importar com o que, Gustavo? Com qualquer coisa ruim. Quando você se sente culpado, você se importa com algo ruim. Quando você se sente injustiçado, você se importa com algo ruim. Quando você sofre e pensa que aquilo é um sofrimento, você está se importando, trazendo para você, para dentro, algo ruim. Quem tem dor é quem se importa. Você quer ver? Eu vou provar isso para você. Se você tiver com uma puta dor de cabeça, desculpa o palavreado. Se você tiver com uma grande dor de cabeça e você está na estrada e de repente o pneu do seu carro fura, e aí você está com o seu filhinho pequeno e você está com a cabeça latejando, e de repente você sai do seu carro, coloca o macaco, ergue o carro, começa a trocar o pneu, de repente seu filho entra embaixo do carro, o macaco empena, prende o seu filho lá embaixo, está sendo esmagado pelo carro, e agora nessa hora de desespero, você pega, tenta erguer o carro, puxar ele, tira ele. Eu te garanto, por A mais B, que nesse momento do desespero, que você está salvando a vida do seu filho, que você está tentando erguer o carro, puxar ele debaixo do carro, você não tem dor. A tua dor crônica pode ser a mais forte possível. Ela some na hora. Você está com uma dor no ciático, mancando. Está na rua. Você é assaltado. Eu te garanto que até conseguir correr você vai conseguir. Concorda comigo? A tua dor some. Sabe por que some? Porque você parou de se importar. E agora você está vivendo o externo, o aqui e agora. Está vivendo o momento, o presente, o aqui e agora. Quando você não vive o presente, quando você não vive o aqui e agora e fica se importando com coisas do passado que aconteceu ou coisas do futuro que ainda não aconteceu em relação à culpa, à injustiça, a preocupações, e você importa esses sentimentos e fica preso no passado ou preso no futuro, a dor aparece. A dor aparece. Não importa se você tem um conflito não resolvido ou se você já resolveu o conflito que gerou a primeira dor, não importa. Quando você sente culpa, quando você sente injustiçado, quando você acha que aquilo que você está vivendo é sofrido, é um sofrimento, principalmente se fazendo de vítima, vitimização leva à dor crônica.
Se sentir injustiçado leva à dor crônica. Então, o que a gente pode concluir disso tudo? Quem tem dor é quem se importa. Quem se importa é quem reclama. Olha que interessante. Pega essa frase. Quem tem dor é quem se importa. Quem se importa é quem reclama. E o sinônimo de reclamar é julgar, apontar, condenar, se vitimizar, se sentir injustiçado. Vou falar de novo. Reclamar é julgar, apontar, condenar, se sentir injustiçado, se vitimizar. Toda vez que eu me vitimizo, que isso não deveria estar acontecendo comigo, que eu não mereço isso, etc. Eu estou me vitimizando. Toda vez que eu me sinto injustiçado, que é uma injustiça isso que está acontecendo comigo, que eu não merecia isso, e etc, etc. Estou me sentindo injustiçado. Eu estou reclamando. Quem reclama gera ingratidão ao universo. Sabe por quê? Porque no universo tudo é justo e merecido. No universo tudo é justo e merecido. Nem mais, nem menos. O que você tem hoje no banco, as dívidas que você tem, o dinheiro que você tem, a sogra ou sogro que você tem, a vida profissional que você tem, o relacionamento amoroso que você tem, o carro que você tem, tudo é justo e merecido. Pode ser que você não entenda o porquê que está acontecendo. O fato de você não entender um evento não significa que ele seja injusto. Significa que você não está entendendo ele. Só isso. Porque no universo não existe teoria do caos. Eu não acredito nisso. Essa teoria do caos que é coincidência. Se fosse caos e coincidência as coisas, um planeta já tinha batido no outro, uma coisa já tinha explodido na outra, já tinha acabado tudo. Mas tudo tem uma ordem. Tem hierarquia e ordem. Um formigueiro tem uma ordem e uma hierarquia. O mar tem uma ordem e uma frequência das ondas. Tudo no universo tem uma ordem, tem uma hierarquia. Quando a gente vive fora da ordem, fora da hierarquia, momentaneamente, aí a gente fica doente. Quando a gente está fora da ordem do planeta que a gente vive, aí a gente fica doente. Quando a gente está fora da ordem do sistema familiar que a gente veio, tataravós, trisavós, bisavós, avós, pai, mãe, filhos, quando a gente não respeita a ordem hierárquica, a gente adoece. Quando a gente não respeita a ordem e hierarquia das leis espirituais, que a gente não estudou na escola, que a gente não estudou na faculdade, que a maioria nunca ouviu falar dessas leis espirituais, quando a gente não entende as leis espirituais, as leis que regem o universo, que regem o sistema da Terra, a gente adoece. E a dor crônica se estabelece. Gustavo, mas aonde eu posso estudar tudo isso? Pois é, são vários lugares. A constelação familiar fala um pouquinho sobre isso. O budismo fala um pouco sobre isso. As ciências do hinduísmo, ciências do espiritismo, ciências da biologia, das ordens biológicas. Então são várias coisas. Mas uma delas que eu estou falando é o que está escrito na Bíblia. E está bem simples, dá bem óbvio aí. Que é o não julgar. Toda vez que você julga, você está reclamando. E quando você julga, você está mostrando ingratidão ao universo. Sabe qual é a maior virtude que existe? Gratidão. Gratidão é a mãe de todas as virtudes. Gratidão é a mãe de todas as virtudes. Agradeça o que você tem a fim de obter aquilo que você quer. Vou falar de novo.
agradeça o que você tem, por mais que você não concorde com isso, você tem direito a não concordar. Não tem problema nenhum. Mas você tem que aceitar. Quando você não aceita, você gera raiva. Raiva é uma contrariedade. Contrariedade indigesta. Algo que eu não aceito, algo que eu não tolero. Não aceitação. Quando você não aceita, você está julgando o universo que está te trazendo algo. Então você tem que aceitar. Você pode não concordar. Olha, eu não concordo com a minha obesidade que eu tô, mas eu aceito. Eu vou mudar. Você só consegue mudar quando você começa a aceitar o jeito que é agora. Enquanto você não aceita a sogra que você tem, a mãe que você tem, o pai que você tem, o relacionamento amoroso que você tem, a profissão que você tem. Tinha uma época da minha vida que eu falava mal da fisioterapia. Tinha uma época da minha vida que eu xingava a fisioterapia. Tinha uma época da minha vida que eu era ingrato à fisioterapia. Primeiro, eu entrei na faculdade não querendo fazer fisioterapia. Segundo, concluí a fisioterapia sabendo que eu não ia ser fisioterapeuta o resto da vida. Mas eu me formei fisioterapeuta. A fisioterapia me abriu as portas. Eu tive clínica de fisioterapia convencional e estava falando mal da fisioterapia que me pagava. E aí um dia um amigo me parou no começo da minha carreira e falou: Gustavo, olha só que interessante. Pensa na fisioterapia que se fosse uma pessoa. E essa pessoa, a fisioterapia, que paga para você viver, que paga a sua comida, que paga o seu carro, que paga a sua moradia. Você acha que a fisioterapia que está te pagando, essa pessoa, ela vai ficar feliz ouvindo você reclamar todo dia dela? Eu falo, puxa, agora me caiu uma grande ficha. Me caiu uma gigante ficha. E aí naquele momento eu tive um insight e parei de reclamar da fisioterapia. Realmente a fisioterapia pagava extremamente ruim. Realmente a fisioterapia na época me dava resultados muito demorados, etc e tal, ou quase nenhum. Mas eu entendi que a fisioterapia me abriu porta. Porque eu só tô onde eu tô hoje por causa da fisioterapia. Se eu tivesse me formado médico, dificilmente eu estaria onde eu estou hoje. Porque a medicina é muito mais fechada, não se pode falar isso, não se pode falar aquilo, etc, etc. Demoraria mais para chegar até mim. Talvez até chegaria, mas demoraria muito tempo. E a fisioterapia me abriu portas que outras profissões talvez não me abrissem. E eu comecei a agradecer. E aí as coisas começaram a melhorar. E aí o meu salário começou a melhorar. E aí a minha profissão começou a melhorar. E aí os meus pacientes começaram a dar mais resultado, etc, 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 etc. Então olha só, eu dei um exemplo. Que eu reclamava. E lembra que eu falei? Quando você reclama, você está gerando ingratidão. Quando você reclama, você está julgando. E é aquela história da Bíblia. Não julgue. Então se você julga, você está reclamando. Se você está reclamando, você está demonstrando ingratidão a uma divindade, ao universo. E sabe o que ingratidão vai gerar? Vai te travar no problema. Toda vez que você reclama e julga, você se prende ao problema e repete ele, e repete ele, e repete ele infinitamente. Porque o universo, a divindade, entende que você precisa mais uma chance. Você não entendeu, não caiu a ficha. Então o Pai, que é grande, a divindade, que é gigante e amorosa, fala assim, sabe uma coisa? Vou dar mais uma chance para o João. Vou dar mais uma chance para Maria. Vamos repetir de novo o problema para ela? Vamos. Antes era a mãe que ela tinha raiva. Vamos mandar agora uma sogra? Ah, agora é a sogra, ela não entendeu? Vamos mandar uma chefe? Mulheres. Vocês entendem como funciona? Então, a filha reclamou do pai que traiu a mãe.
Agora ela é traída no primeiro namorado, daí ela reclama do primeiro namorado. Aí ela é traída pelo segundo namorado, aí ela reclama do segundo namorado que traiu ela. O problema começou lá atrás e ela está acumulando num jarro um monte de coisas para ser resolvida e ela não resolve, ela não entende. Ela não entende, eu não entendo, você não entende. E isso, o que tem a ver com dor? Tudo a ver. Tudo a ver. Lembra que eu falei? Quem reclama gera ingratidão. E reclamação, que é a mesma coisa que julgar, apontar, condenar, se sentir vitimizado, se sentir injustiçado, te trava no problema e gera dor crônica. Então pode ver, comece a observar as pessoas por aí. As pessoas que mais têm dores crônicas, elas estão reclamando todo dia. Todo dia. E às vezes é meio velado. Não é uma reclamação gritante. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de reclamação. A pessoa acorda de manhã, ela já está sofrendo com uma dor física, uma dor no ombro, uma dor na lombar, uma enxaqueca, sei lá o que, qualquer dor crônica. E ela acorda de manhã e já sente a dor. E ela já está há anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos naquela dor. E ela agora está numa fase aguda, que a dor está pegando mesmo, está muito, muito forte. E aí ela acorda de manhã, coloca a mão na dor e fala assim, ai, não aguento mais essa dor. Quando você faz esse movimento, ai, não aguento mais essa dor, você está reclamando da dor. Você acha que vai curar? Não, teu sistema nervoso trava aí. Ele trava. Ele não libera para cura. Então, Gustavo, qual que é a solução? Fazer o contrário do reclamar. Qual é o contrário do reclamar? Lembra que eu falei? Reclamação gera ingratidão, não gera? Então, qual é o contrário, o antônimo de reclamar? Agradecer. Que é o tratamento que eu passo para muito paciente. O tratamento que você vai fazer em casa, que eu falo pro meu paciente, sabe qual que é? É o seguinte, você vai policiar teus pensamentos, você vai policiar o que você fala em relação a reclamar, se sentir injustiçado, apontar, condenar e tal. Você vai policiar, vai morder a língua, vai calar a boca, que é difícil. E você vai fazer o contrário, você vai agradecer. Vai agradecer. Mas Gustavo, a pessoa pergunta, eu posso agradecer mesmo que eu não sinta que eu sou grata? Óbvio que sim, porque gratidão é aprendizado. Ninguém nasce grato, sabia? O bebê nasce ingrato. Ele nasce chorando, reclamando, que está com frio, que está com fome, que está se sentindo desprotegido. A gente nasce ingrato. E a gente não aprendeu gratidão. Porque a gratidão verdadeira é quando você agradece um problema, algo ruim que você vivenciou, que está aprendendo com ele. Simplesmente assim. Não é a coisa boa. A gente aprendeu a agradecer quando você ganha um presente. Quando você ganha um presente, quando você ganha um bem material de alto valor, aí você lembra de agradecer. Mas isso não tem nada a ver com gratidão. Agradecer, a gratidão é quando você agradece por um problema que você está passando, um perrengue que você está passando, um conflito que veio, e aí você agradece porque você está entendendo que aquilo é necessário para você evoluir, para você aprender. Tem um aprendizado por trás, tem que agradecer ele. Então eu agradeço a minha dor. Eu falo para o paciente, foca no sintoma e agradece ele. Foca no sintoma e agradece o sintoma. E o teu sintoma vai começar a desaparecer. Mas simples assim, Gustavo? Simples assim. No mínimo vai amenizar a dor. No mínimo tem que amenizar. Quando você começa a agradecer. Agradecer quem, Gustavo? A dor, por exemplo. Ao sintoma, a dor. Ao teu corpo. Você fala pro seu corpo, eu agradeço você, gratidão. Não é obrigado. Obrigado é uma palavra pesada. Obrigado, obrigação. A gente aprendeu a agradecer falando obrigado, mas não é uma palavra ideal. A melhor palavra que você pode usar é gratidão. Meu corpo, eu agradeço. Gratidão a essa dor que eu estou passando. Ainda não estou entendendo, mas está tudo bem.
Eu sei que é uma proteção para mim, querido corpo, eu agradeço. Quando você se volta ao seu corpo e agradece o seu corpo, o sintoma que ele está produzindo, você começa, agora se abre o sistema nervoso. E agora o sistema nervoso pode te curar, pode começar o processo. Vocês entendem como funciona? Joia?